Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. O deputado está no 4º mandato e é vice-líder do Republicanos e vice-presidente do partido. E é minoria na Câmara, que tem apenas 24% dos deputados negros. Muito obrigado pela presença do senhor, deputado. Eu gostaria de começar exatamente nesse assunto. Nós tivemos a morte de João Alberto de Freitas, espancado em um supermercado em Porto Alegre, que provocou protestos por todo o país e também algumas reações contrárias. Então, gostaria de começar perguntando para o senhor: o Brasil é ou não é um país racista? Cumprimentar você, Yuri, cumprimentar também o Alessandro e a todos os telespectadores que estão agora nos acompanhando nessa entrevista. Observe, dizer que não há discriminação racial no Brasil é querer tapar o sol com a peneira. Existe. E não estou aqui dizendo que existe querendo puxar a sardinha para minha brasa porque sou negro. Acontece isso em todas as esferas da sociedade, né? Se uma senhora negra mora num apartamento de luxo, se alguém que não a conhece e ela for adentrar ao elevador social, acontece muito. Olha, esse elevador não é elevador de funcionário, de serviçais. O elevador é aquele ali de serviço. Se você tem um automóvel dirigido, conduzido por um negro, a Polícia Federal, a Polícia Municipal, a Polícia Militar param com a maior frequência. E isso estou lhe dizendo porque já aconteceu comigo. Se você adentra um supermercado, se você adentra uma loja de eletrodoméstico, é natural você ver seguranças acompanhando aquela pessoa. Aí você pergunta para mim, Yuri, Marinho, já aconteceu contigo? Reiteradas vezes. Então, lhe respondendo, já estou te dando dados do que acontece. Realmente existe ainda a discriminação racial no Brasil. Olha, não vou longe não, viu, Yuri? Eu saí para jantar com a minha esposa e a minha família num dia de aniversário, no restaurante aqui em Brasília, né? E o atendente que estava no birozinho fazendo a marcação das mesas tinha saído e eu tinha acabado de sair do banheiro daquele local e ir para ficar junto com a família. E na mesma hora adentrou um rapaz, loiro, né? E sem dar boa noite, sem nada, falou assim: olha, coloca o meu nome aí porque eu quero uma mesa. Não deu uma boa noite, não deu absoluto, não fez nenhum tipo de gesto de respeito à pessoa, né? Então, existe sim. E a gente sabe que em alguns lugares essa atitude é mais radical, tanto é o que aconteceu com esse rapaz negro no Carrefour é um retrato do que acontece. Ali só tomou a notícia nacional e internacional porque o rapaz veio a óbito naquele local. Mas isso acontece cotidianamente no Brasil. Deputado, a gente tem esse caso específico que ocorreu no supermercado e eu acompanhei um pouco as suas redes sociais. Tão logo o caso foi divulgado, o senhor saiu às redes sociais e divulgou até uma carta falando um pouco. O senhor sofreu bastante preconceito desde a escola até mesmo sendo parlamentar? Sabe, Alessandro, a minha mãe, ela era uma faxineira de prefeitura, varredora de rua. O meu pai, pedreiro, nenhum demérito ser pedreiro. Mas o que eles nos deram naquele momento foi uma educação muito simples, né? E aonde nós vivíamos era um lugar pobre, um lugar onde tinham pessoas semelhantes a nós, né? E a gente sempre tinha aquela vontade de estar em alguns lugares que, de forma predominante branca, a gente já tinha um olhar de rejeição, de veto, no olhar, no gesto de algumas pessoas. Ia jogar um futebol, era discriminado por causa da cor. Se a gente estava conversando com uma menina, né, que ela era branca, o pai ou a mãe logo pedia para sair de perto. E assim foi a vida, né? E isso quando menino, né? Quando na escola, da mesma forma, sempre era colocado de lado, né? Mesmo escola pública, sempre havia aquela divisão dos meninos pretos, né? E os meninos brancos. Quando se vai passear ou quando se vai namorar, tem aquela preocupação do pai e da mãe para a filha: não namore com preto. Isso lá atrás, hoje está um pouco melhor, né? Mas lá atrás era complicado. Quando você chega no ambiente de trabalho, né?
como deputado, eu fui deputado estadual, meu primeiro mandato foi de deputado estadual na Bahia, a gente percebe que mesmo sendo um estado majoritariamente negro, o percentual de negros na Assembleia Legislativa da Bahia é muito pequeno, né? E sempre com aquela coisa de estar aqui, mas não está. Se você vai entrar numa discussão, às vezes não te dão muito ouvido, parece que você está ali, mas parece que você é uma sombra, ninguém quer te perguntar nada. E se você não ousar, não ser intrépido para poder colocar sua opinião, passa batido. E aqui o dado que o Yuri deu na Câmara dos Deputados, um percentual muito pífio da representação do negro. Num país como o Brasil, é muito pequeno. Então, a gente sofre a todo momento, independente da posição que o negro tem. Muitas das vezes, a comparação ou, de repente, a análise já vai pela cor da pele da pessoa. O negro é subrepresentado hoje no Congresso Nacional, como em muitos outros locais do país, quando a gente pensar em lideranças. E como, com essa representação de hoje, como o Congresso Nacional pode lutar contra o racismo? Veja, ter, na verdade, posicionamentos firmes, né? Posicionamentos firmes. Eu acho que a atitude que o Supremo Tribunal Federal teve agora de impor aos partidos que tenham na sua estrutura partidária pretos e pardos, eu acho que é justamente uma mola propulsora de movimentação, de possibilidade, de oportunidade para que essa camada que está à margem ainda, né, da participação efetiva das decisões políticas partidárias nas casas legislativas tenha um pouco de correção e possa equilibrar um pouco esse jogo. Porque se nós que temos o carimbo de sermos chamados Casa de Representação Popular, quando as pessoas olham para essas casas e não conseguem enxergarem essa representação, alguma coisa está errado. E não existe um outro modelo, um outro instrumento capaz de fazer essa correção ou esse equilíbrio, a não ser o Congresso Nacional com leis objetivas. Políticas afirmativas, né? Justamente para poder ter mais essa... Exatamente. Você sabe que muitas pessoas, elas falam assim, olha, eu sou contra as políticas afirmativas do ponto de vista de cotas raciais nas universidades, em outros espaços, como no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Eu também não sou favorável que isso seja perene, que seja permanente, não. Mas eu acho que existe uma dívida muito grande do Brasil com essa população, que as ações afirmativas, elas vêm no sentido de trazer um pouco de equilíbrio. Deputado, falando um pouco agora das eleições municipais, eu queria que o senhor falasse para a gente e fizesse também um balanço dessa última eleição. Eu queria também saber o seguinte, o senhor acredita que os partidos de centro, eles saíram mais fortalecidos nessa última eleição? Eu acho que sim, até porque se a gente pegar do ponto de vista de várias eleições que a gente já presenciou, nós tivemos aí um longo período em que a esquerda dominou o país, né? E por várias questões de ponto de vista, de postura, que o povo reprova de envolvimento com corrupção, com a ladroagem, na verdade, isso não sou eu que falo, é a própria justiça e quem fez as delações também fizeram, falando que boa parte das pessoas de esquerda acabaram se envolvendo na corrupção. Por outro lado, deram uma oportunidade grande também à extrema-direita ou à direita, né, com o presidente Bolsonaro, e que esses partidos que estavam nas eleições anteriores entre a esquerda radical e a direita radical, agora começam a emerger. Tanto é que boa parte dos resultados, isso estão nas redes sociais, os partidos de centro se fortaleceram muito. Inclusive, o nosso Partido Republicanos se fortaleceu muito e já é uma oportunidade para 2022 estar encabeçando essa transformação ou essa mudança, essa transição desses dois lados aí como uma possibilidade de escolha para a população brasileira. E aproveitando o que o senhor falou, né, de esquerda, direita e centro, para encerrar esse debate sobre o racismo, é uma questão ideológica? É a esquerda que defende o combate ao racismo? É a direita ou tem que ser uma luta de todos? Veja, tem que ser uma luta de todos.
Porque, até porque não é só na esquerda que tem esse problema, nem na direita. Eu acho que é uma questão nacional e que vocês, da comunicação, da mídia, têm um papel preponderante nesse equilíbrio. Tanto é que o que aconteceu com esse rapaz que lá no Carrefour, no Rio Grande do Sul, o que aconteceu com ele, que vocês repercutiram muito bem, isso faz com que as pessoas começam, a partir de catalisarem essas informações, começarem a pensar de que alguma coisa está errada e que tem que fazer a correção. Agora, o ambiente da correção passa da mídia, é justamente nas casas legislativas. Então, vocês têm um papel preponderante para trazer esse equilíbrio e mostrar aquilo que está atrás da cortina, que as pessoas acham que não existe, que é a discriminação racial. Deputado, nós tivemos aí uma grande polarização nos Estados Unidos e também nas últimas eleições que ocorreram aqui no Brasil. O senhor acredita que as eleições municipais, elas são um pontapé para o fim dessa polarização aqui no Brasil? Veja, eu acabei de dar um dado aqui importante, que é a respeito dessa questão da direita e esquerda e que o centro se fortaleceu, é justamente a população não quer mais essa polarização de direita, de esquerda, não. As pessoas querem alguém que, primeiro, quando elas olhem e percebam que aquela figura representa prioritariamente os seus interesses. Porque, às vezes, o direita e a esquerda acaba representando interesses pessoais ou de segmentos. A população quer alguém que possa representar prioritariamente os seus interesses. Quando eu digo seus interesses, é que sejam antenados com a educação de qualidade, com a saúde de qualidade, com a geração de emprego e renda, que essa pessoa possa ser uma materialização de todo o sentimento que está enraizado no coração do cidadão brasileiro, do eleitor, de que essa pessoa me representa. Dei oportunidade para a esquerda, dei oportunidade para a direita e eles não me representaram do jeito que eu queria. Agora vou dar oportunidade para esse que eu nunca dei ainda a oportunidade. Perfeito. E olha só, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas da meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. E, deputado, o senhor fala da possibilidade até do Republicanos, com esse fortalecimento que houve na eleição municipal dele e de outros partidos que representam esse centro, ser um nome forte na eleição de 2022. Mas nós temos o presidente Jair Bolsonaro hoje em busca de partidos e o Republicanos é um desses. Isso pode mudar esse tabuleiro que o senhor está prevendo para 2022? Eu acho que todos vocês estão acompanhando, né? O presidente teve dificuldade de construir, está tendo dificuldade de construir o partido Aliança Brasil, né? Está com dificuldade e ele já até disse que tem uma data limite de março do ano que vem, caso não consiga organizar o seu partido, que ele estará em busca de um partido para poder se filiar. Entre eles, né, 3 partidos que ele citou, está o Republicanos. É evidente que na política tudo se conversa, né? A gente não pode de forma alguma dizer que tem veto ou não tem veto ou que está de portas abertas. Na política tudo se constrói, mas não deixa de ser uma possibilidade, uma vez que o partido é de centro e foi o partido que mais cresceu nas eleições de 2020. Mas aí seria uma caminhada do presidente Bolsonaro para o centro, então, em vez de uma caminhada do Republicanos para a direita. É isso que o senhor quer dizer? Exatamente. O republicano vai sempre estar aonde sempre esteve. Se alguém quiser adentrar o republicano, certamente que terá que sair e vir para o Republicanos. E a gente vai conversar. O nosso partido tem 34 deputados federais, tem 3 senadores da República, um presidente, Marcos Pereira, que é um presidente muito flexível, compreensível também, e vamos estar discutindo isso no momento certo. Falamos de eleição, e Yuri citou aí um tema importante. Eu queria saber a sua opinião sobre a reeleição para a presidência da Câmara, um tema que está sendo muito discutido aí nas últimas semanas. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu estou muito otimista, né, com o nosso partido. Eu acho que, como nós acabamos de falar, as eleições, o resultado das eleições tem um impacto violento, né, de forma positiva, na eleição da presidência da Câmara dos Deputados. A negociação agora é em outro patamar, então. Veja, as conversas, na verdade, vão acontecer em outro patamar, até porque o partido é um partido que todas as eleições cresce, né?
saímos fortalecidos das eleições municipais. Eu tenho certeza que, dentro do que eu estou vendo na Câmara dos Deputados, um dos nomes que tem reais chances de estar à frente no próximo biênio da Câmara dos Deputados é do nosso presidente Marcos Pereira, que transita muito bem com o centro, com a esquerda e também com a direita radical. Então, eu tenho certeza que é só questão de tempo nesse jogo de xadrez que nós vamos conseguir chegar lá. O senhor já tem seu candidato, então, é absolutamente contra a reeleição do presidente Rodrigo Maia. Veja, eu acho que o deputado Rodrigo Maia é um amigo meu, né? Já tem vários mandatos como eu, mas eu acho que na vida a gente tem que saber o nosso limite e abrir espaço para a renovação. E nós não estamos falando de qualquer pessoa, não com demérito dos outros, mas o presidente Marcos Pereira é uma pessoa, um advogado, um criminalista, um comunicador, uma pessoa completamente preparada para poder estar à frente daquela casa e conduzir com isenção os caminhos, os futuros e também a relação com os parlamentares. Agora, levando em consideração também que o nome que sair de Rodrigo Maia vai ser um nome muito forte também, né? Uma indicação importante. Não tenha dúvida, até porque você sabe que um presidente, todos os presidentes, quando estão na mudança, ou um prefeito ou um governador, tem um peso muito grande na indicação do seu sucessor ou em quem ele vai apoiar, né? E a gente está construindo isso. Eu acho que a gente pode ter, nos últimos dias aí, boas surpresas, né? Até do ponto de vista de decisão do próprio presidente Rodrigo Maia. E nós temos ainda na casa em discussão a reforma tributária, também a reforma administrativa. E o ano está acabando, temos o segundo turno das eleições municipais neste fim de semana. Vai dar tempo para aprovar alguma coisa? O que o senhor acha? Ô Yuri, mas Alessandro, quando se quer, se faz. Rodrigo Maia disse que quer ser conhecido como presidente reformista. Exatamente. Então, quando se quer, se faz e arruma espaço para isso, né? E eu já vi várias matérias de forma... matérias importantes que, de forma rápida, elas foram votadas, né, por consenso na Câmara dos Deputados, né? Então, depende da boa vontade do presidente. Agora, as reformas, elas são reformas importantíssimas, né? Como foi a reforma trabalhista, teto de gasto, a reforma tributária e administrativa mexe muito com dois pontos que eu acho que nós já passamos até do momento de estarmos decidindo sobre essas duas ações importantes que a Câmara dos Deputados tem que se posicionar. E qual será a reforma tributária que o senhor acha possível aprovar dentro dessa lógica de que o presidente da Câmara quer deixar uma reforma aprovada? Yuri, que é possível? Eu acho o seguinte, a reforma tributária, no meu ponto de vista, no meu entender, ela deveria ser a prioridade, até antes mesmo da reforma trabalhista, da previdenciária. Por quê? A gente sempre, desde menino, a gente sempre ouviu falar que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária. Mais de 90 impostos a gente paga no Brasil, né? A gente sempre ouviu dizer que quem paga mais impostos são os pobres e os ricos não. Então, alguma coisa está errado. Se tem essa compreensão, por que a gente não discute isso de forma clara, colocando na mesa essa questão da prioridade de diminuir a carga tributária para os pobres, resolver essa questão também da carga tributária para o empresariado, para que ele possa ter segurança jurídica e gerar emprego e renda? Isso é importante, do que nós ficarmos aqui presos a essas coisas de que tem que fazer e não faz. E veja, e a máquina pública, principalmente, que acaba sendo sustentada por esses dois pilares, poxa, tem que rever essa questão de cada ano a gente está aumentando a nossa dívida pública. Por quê? Porque o governo tem tantas ações sociais, previdência, bolsas, as ações sociais do próprio governo, que tem que ser sustentada e cada vez mais tem que tirar recurso de alguém. E é justamente isso que a gente precisa conversar. Diminuir a carga tributária para o pobre, diminuir a carga tributária para quem gera emprego e renda, para que eles possam respirar e o governo ganhar muito mais. Ganhar como? Gerando emprego, gerando renda. Quando gera emprego, gera renda, também lá na ponta gera os impostos, seja ISS, ICMS, seja PIS e COFINS, gera para toda a máquina. Agora,
a gente está vendo que o governo federal fica com a maior fatia do bolo e municípios e estados acabam ficando com a parte muito pequena, com várias responsabilidades para poder atender. Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o projeto de lei de combate às fake news. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Fake News, né? Eu queria saber a sua opinião sobre esse projeto que está tramitando lá na Câmara. Veja, o Alessandro, Yuri e telespectadores, eu acho que nós temos que nos debruçarmos e aprovarmos esse projeto de lei. Não dá mais para nós vermos, por exemplo, pessoas, empresas, indústrias, políticos, cidadão comum tendo a sua vida devastada com a fake news. É um mal que não é da agora, né? E a gente já viu várias pessoas, como eu já disse, sendo prejudicadas. Eu mesmo passei por isso numa eleição em Salvador, né? Onde saíram, naquela ocasião, não era as redes sociais, mas era uma carta apócrifa, onde espalharam na cidade de Salvador que se eu ganhasse as eleições, eu iria acabar com o carnaval, eu iria acabar com várias festas culturais na cidade, e em nenhum momento eu discuti sobre isso, né? E ninguém me perguntaram sobre isso. Fato é que isso acabou sendo um hecatombe na minha campanha política, que acabou me levando a ficar em quarto lugar. Não dá mais para conviver com isso. E esse projeto de lei, que é um projeto de lei brasileira de responsabilidade, de liberdade e de responsabilidade na internet, nós temos que aprovar. Nós não queremos, de forma alguma, tirar a liberdade de expressão das pessoas, nós não queremos amordaçar a imprensa, mas eu acho que as pessoas que colocam os segmentos ou as plataformas, os provedores que colocam as informações lá para que o cidadão possa ter acesso, tem que ter o cuidado de realmente procurar fazer a checagem se aquilo que lá está é verdade ou não. E se é verdade, como a proposta ela diz, né, que receberá um rótulo, um carimbo de que ela não é verdadeira, é mentira. E encaminha isso para quem? A plataforma que publicou, para as pessoas que acabaram compartilhando e para as pessoas que receber essa informação de que aquela publicação ela é mentira, né? Como também dá a quem colocou o espaço, a oportunidade de também justificar por que colocou aquilo ali ou não. Porque às vezes tem gente que acha que é mentira e tem gente que acha que não é mentira. E também o projeto de lei dá esse espaço para que haja essa justificativa. Funcionaria como o direito de resposta que vemos hoje na mídia. Exatamente. Mas entenda, sempre o estrago é feito, Yuri e Alessandro, o estrago é feito. E aí tem que haver a punição. Infelizmente, na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional por um todo, ainda não tem uma lei específica para punir esses criminosos que colocam mentiras, notícias falsas nas redes sociais, né? Nós temos lá 2 artigos do Código Penal, 38 e 40, se não me falha a memória, do 38 ao 40, que pune por calúnia, por injúria e difamação. Mas nós precisamos de uma coisa mais enérgica, nós precisamos de algo mais forte que possa fazer com que as pessoas, antes mesmo de colocar em qualquer tipo de matéria, ela já saiba se colocar, qual vai ser o crime e a pena que ela vai ter que pagar por aquilo ali. E geralmente, deputado, tem a gente vê a fake news, né, Yuri? Ela é espalhada e as pessoas costumam ir para o rádio, para a televisão, ouvir e saber se realmente está batendo, se é aquilo. Muitas pessoas, ou boa parte delas, confiam na imprensa, confiam na imprensa oficial ainda para poder checar a informação. Mas isso é uma realidade. Qual a importância da TV e do rádio, principalmente nesse momento de isolamento, de pandemia? Com todo o respeito que eu tenho às redes sociais, né? Mas é um mundo, é um buraco sem fundo. A rádio e a televisão,
ele tem um CNPJ, ele tem o endereço, ele tem nome de pessoas, ele tem um CPF. Por exemplo, você aqui, nós aqui, eu estou sendo entrevistado por vocês dentro da Rede Record com 2 jornalistas. O que sair daqui, se for mentira, é fácil a checagem. É nossa responsabilidade. A responsabilidade da rádio e da TV, ela é preponderante, né? E tanto é que todas as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento sempre procuram ver se realmente aquilo que saiu nas redes sociais batem com aquilo que os jornalistas estão no seu espaço, ou no seu programa, no programa jornalístico, comunicando com a sociedade. Porque isso forma opinião. As pessoas estão atentas? Estão. Mas hoje as pessoas dão mais atenção a vocês que têm mais credibilidade. Agora, deputado, voltando ao projeto, ele foi aprovado pelo Senado e o texto foi bastante criticado porque não deixava muito claro ali quem que seria punido, se era aquele fabricante da fake news ou responsável por uma indústria de disseminação de uma informação que é propositalmente montada falsa, né, uma informação falsa, para atacar alguém, ou se aquela pessoa que receberia aquela mensagem e encaminhasse para um grupo de amigos, recebesse no WhatsApp, recebesse no Facebook, fizesse aquela retuitada da informação, se ela também seria condenada. Então, que muita gente achou que seria um ataque à liberdade de expressão. A Câmara está fazendo modificação nesse projeto para tentar deixar isso mais claro? Lógico, lógico. Tanto é que ainda está se debatendo, né? Está se construindo um relatório ao final para ser aprovada. Mas entenda, lá nesse projeto de lei, o deputado, ele diz o seguinte, que as plataformas e os provedores terão que ter um grupo de checagem que, ao receber essas informações, venham analisar para ver se realmente é real ou se é mentira, certo? E vai fazer uma comunicação direta àquele segmento para que eles possam colocar um rótulo de que é falsa aquela informação e vão naquela checagem identificar quais foram as pessoas que receberam aquela informação e também tomarão conhecimento que ela é falsa. E aí, no segundo momento, se houver, na verdade, novamente a publicação, a republicação daquele fato, tem que realmente ser punido quem colocou prioritariamente aquela matéria nas redes sociais. Deputado, até então, né, nós falávamos em fake news, uma notícia que impactava na vida de uma comunidade, da família, e de repente as fake news ganharam uma proporção muito grande. Eu queria que o senhor me dissesse o seguinte, qual impacto esse tipo de notícia falsa tem trazido para a democracia? Muito ruim, principalmente para a política, né? O senhor citou o próprio exemplo do senhor, Eu dei o meu próprio exemplo sobre isso. Imagine você que tem lá um prefeito que tem um parente que é ou radialista, ou que tem um blog, ou que tem um site, e colocam ali uma matéria contra aquela pessoa com o objetivo de desequilibrar a disputa política. Isso é um crime para a democracia. E a gente vê que muitos, mas muitos, fazem isso com o objetivo de ajudar alguém e prejudicar as pessoas. Foge completamente do objetivo final, que são as redes sociais, a comunicação, de levar a verdade às pessoas. Mas na avaliação do senhor, se a gente pensar nas eleições municipais lá de 2016 e depois as fake news nas eleições presidenciais, comparando já com essas eleições municipais de agora, a reação do Legislativo, do Judiciário de combate às fake news já está surtindo efeito? Como que o senhor acha que chegaremos a 2022? Veja, Yuri, nós já tivemos, graças a Deus, já um resultado. É um resultado porque o próprio TSE, o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem se manifestado, né, contrário, né, tem, na verdade, tido ações para o enfrentamento da fake news. A gente pode perceber agora nos programas eleitorais que já não teve tantas mentiras, tantas notícias falsas, nenhum tipo de jogo rasteiro, né? Teve uma coisa ou outra, mas em comparação a 2016, nós avançamos bastante.
Eu tenho certeza que em 2022 nós teremos ainda mais um avanço em relação às fake news. Perfeito. O JR Entrevista vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre os direitos do consumidor. Até já. De volta com o JR Entrevista e aqui com a gente hoje o deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. O senhor é integrante da Comissão de Defesa do Consumidor e estamos em uma semana aí da Black Friday, que muita gente apelidou de Black Fraude. Quais são os cuidados que o consumidor tem que ter para não ser enganado, deputado? Oi, Yuri, o momento é muito positivo para as pessoas comprarem, né? Até porque a pessoa que vai comprar, se ela tiver um pouquinho de paciência, ela vai encontrar várias coisas com preços bacana e de qualidade. Existe a promoção, então, é de verdade. É de verdade, existe a promoção, mas temos que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, as pessoas, às vezes, quando vão comprar um eletrodoméstico, uma roupa, algum bem, né? Mesmo sendo num período de Black Friday, é importante elas entenderem que os mesmos direitos elas têm. Não é porque comprou na promoção que ela perdeu o direito, né? Ela tem que tomar esse cuidado. Se for comprar alguma coisa, tem que tomar o cuidado para saber como é que é a política de troca da loja. É importante saber antes de comprar, porque a loja não tem obrigação de trocar se a roupa ficou grande ou se ficou pequena. Tem que tomar isso, ou se a cor não agradou. Então tem que tomar cuidado com isso. A loja tem a obrigação de trocar quando a roupa vem com um determinado vício. Comprou um eletrodoméstico, deu um problema. Tem que ter esse cuidado de ter a nota fiscal. Não saia da loja sem ter a nota fiscal, porque a nota fiscal é o que vai minimizar o sofrimento para que depois ela possa fazer valer o seu direito. Se quebrou, ela tem 30 dias para poder, tanto a assistência técnica como a loja, a depender da informação dada da política de troca, 30 dias para poder trocar esse equipamento, esse eletrodoméstico. Após 30 dias que está lá na assistência técnica e não foi trocada, de acordo com o que diz o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, é o direito que ela tem, ela pode escolher entre a troca, a devolução do dinheiro ou abatimento proporcional, ou seja, ela comprou um aparelho que custou R$1.000 e deu problema, ela não quer mais. Ela pode colocar mais R$300 e comprar um aparelho que custaria R$1.300. Existe uma coisa que as pessoas não sabem. Se você compra um eletrodoméstico e que lá na garantia da fábrica está de 12 meses, existe também a garantia legal que o Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 26, que são de 90 dias para produtos duráveis. Então, são 12 meses mais 90 dias. E, às vezes, um aparelho quebra no 13º mês e a pessoa, às vezes, tem que pagar para poder consertar. Ela não precisa, porque o Código de Defesa do Consumidor fala claramente no artigo 26 da garantia legal. Deputado, com essa pandemia, a gente tem um minutinho aqui ainda, aumentou bastante, né, as compras por e-commerce, compras pela internet, principalmente de comida, enfim, produtos diversos. A pessoa tem que ficar atenta principalmente ao quê, quando ela fizer uma compra pela internet? Primeiro, aquilo que é oferecido, né, no catálogo, nas redes sociais ou no site daquela empresa, realmente, se ela comprou aquilo ali, ela tem que receber o que ela comprou. Caso não aconteça, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor diz que prometeu tem que cumprir. Então, se ela comprou, ela tem que fazer valer aquilo que ela comprou. Mas comprei na internet, posso desistir? Pode. A lei também permite você desistir no 7º dia. Perfeito. Deputado, obrigado pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em todas as nossas redes sociais. Deputado, eu agradeço uma vez mais a presença do senhor aqui no JR Entrevista e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.